Que a graça e a doce paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos a uma palavra viva, uma palavra poderosa da parte de Deus, que testificará e trabalhará profundamente no vosso coração. Essa palavra está sendo ministrada na minha alma profundamente. Creio que o Espírito Santo também trabalhará profundamente na tua alma. Peço que você fique até o final, acompanhe na tua Bíblia, mantenha a tua Bíblia aberta, compartilhe o vídeo, curta, comente e participe conosco desse reino maravilhoso, o reino de Deus. Nós vamos tratar de um tema muito importante para os dias atuais, que é a ansiedade. Jesus vai falar um pouco sobre a ansiedade conosco e qual o resultado para a cura dessa doença que afeta tanto pobre quanto ricos, grandes, pequenos e todas as classes sociais, inclusive cristãos. E Jesus tem a cura para essa doença. Jesus tem a solução para todas as coisas e não vai deixar de nos dar esse remédio vindo do céu, do alto, porque nos cura profundamente, perfeitamente e eternamente. Amém? Então nós vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, do versículo de número 24 ao versículo 34. Acompanhe comigo. Está escrito assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso da vossa vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para contemplarmos e sermos restaurados, curados e exortados pela poderosa palavra de Deus. Meus amados irmãos, aqui Jesus está no meio do Sermão do Monte, tratando de um fato importantíssimo que há 2000 anos atrás já era um fato de preocupação, que é a ansiedade. Imagine nos dias atuais, imagine na situação em que estamos vivendo hoje, diante desse vírus. Quantos de nós não estamos mais ansiosos, procurando respostas, atrás do incerto? Alguns perderam seu emprego ou estão passando por dificuldades e é óbvio que a ansiedade vai bater ao nosso coração, à nossa porta. E Jesus está tratando sobre isso. Primeiramente eu gostaria de tratar com você rapidamente sobre o Evangelho de Mateus, no qual nos esclarecerá muito o propósito do livro. Mateus, também conhecido como Levi, era cobrador de impostos. Ele escreve esse evangelho justamente para mostrar Jesus Cristo como rei, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus que havia de vir ao mundo para restaurar aquilo que o homem perdeu. Então Jesus é o rei que havia de vir. Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus, ele veio trazer a expressão de Deus para nós. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê ao Pai, quem vê a mim vê aquele que me enviou. Então Jesus veio trazer o conceito divino na terra, o conceito do reino na terra. E no Evangelho de Mateus, nós vamos notar que Jesus sempre foi rei, mas quando ele nasceu em carne, quando ele nasceu em forma humana, ele já nasceu rei.
Quando os magos atravessam o Oriente para vir visitá-lo, Mateus capítulo 2, versículo 2, eles chegam em Jerusalém e perguntam: aonde está o menino, o rei dos judeus? Porque viemos para adorá-lo. Então Isaías 9,6 vai testificar para nós que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o teu reinado não terá fim. Então o menino nasceu, o filho foi dado, para trazer a cultura do reino para a nossa vida, para os filhos de Deus. O que é isso? Nós temos a legalidade, o direito do céu interagir, interferir na terra através da nossa vida. Isto é o reino de Deus, isso que nós precisamos compreender, isso que o Evangelho de Mateus vai trazer para nós. O Evangelho de Mateus é um evangelho que tem 1062 versículos, no qual 342 versículos Jesus está ministrando, dando sermões. É o evangelho onde Jesus dá mais sermões sobre o reino dos céus. Então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está quebrando o velho conceito religioso, ele está combatendo, você vai notar no Evangelho de Mateus, Jesus combatendo o sistema religioso, aonde Jesus vem de todos os capítulos, quase todos os capítulos, combatendo com os fariseus, com os religiosos da época. E você vai notar no Evangelho de Mateus que Jesus nunca chamou uma prostituta ou um pecador de hipócrita, mas ele chamou os religiosos de hipócrita. Principalmente no capítulo 23, você vai notar comigo que Jesus, ele está chamando os escribas e fariseus de hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ele chama diversas vezes. Então Jesus está combatendo o sistema religioso, o sistema político, trazendo um novo conceito do reino de Deus para a terra. E é de mera importância nós notarmos por quê. Se nós não aprendermos isso, não compreendermos isso e não aplicarmos isso, embora nós somos cristãos, nós vamos viver uma vida miserável, vamos ter uma mente miserável e se tornaremos ansiosos, atrás de coisas corruptíveis, coisas que perecem, coisas que o ladrão rouba e a traça corrói. E Jesus não quer isso para nós. Ele vai deixar claro que Ele quer para nós uma vida, e uma vida em abundância. Foi para isso que Ele veio. João capítulo 10, versículo 10. Então é importante, meus irmãos, nós compreendemos o conceito do reino de Deus. Sabe por quê? Porque os religiosos, a política, não quer que você descanse em Deus, não quer que você tenha uma vida calma com Deus, não quer que você conheça Deus ou priorize Deus, quer realmente que você fique ansioso. Quanto mais ansioso eu e você estivermos, melhor para os políticos, melhor para os governantes, porque uma pessoa ansiosa, ela não pensa, ela não medita, ela não consegue refletir, estudar a situação, ela vive no automático, ela vive correndo atrás do vento. E para os políticos isso é muito importante, porque quando você não pensa, eles pensam e governam sobre o povo. Sim ou não? Então por isso que Jesus quer tratar dos seus discípulos, dos seus filhos, da sua multidão, para poder eles serem livres. Porque quando Ele nos liberta, nós somos livres verdadeiramente. E através da palavra, através da tua verdade é que nós somos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então é esse conceito. Então o contexto de tudo isso está no versículo de número 24 do capítulo 6. Onde Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. E no versículo 21 ele diz: porque onde estará o teu tesouro, estará também o teu coração. Ele está deixando claro aqui, ele já sabia de tudo isso, ele já compreendia, porque o maior inimigo de Jesus não foi Satanás. Satanás está derrotado. Aqui na terra o maior inimigo de Jesus foi a religião, aonde cega as pessoas, aonde leva as pessoas para o buraco. Jesus dizia: vós guias cegos, cai no buraco e leva as pessoas para o buraco e impede elas de entrar no reino dos céus. Então a religião, ela limita, ela cega você de conhecer o verdadeiro reino. Jesus, quando disse a Pedro: dar-lhe-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligarem na terra será ligado no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quer dizer, se eu tenho as chaves do reino, eu tenho acesso. Chave significa acesso, autoridade, liberdade de entrar e sair. Então quando você tem a chave de um lugar, você tem acesso a ele. E é isso que nós temos que ter, acesso ao reino de Deus. Por isso que ele diz:
Buscai primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu tenho direito, acesso a todas as coisas que Deus... É o poder do reino atuando na terra através da vida dos filhos de Deus. Isso é o evangelho de Mateus. Isso que Jesus está tratando com seus filhos. Mas ele está deixando claro aqui. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e as riquezas. E ele deixa claro que ele não chama. Você não vê na Bíblia Satanás sendo chamado de Senhor. Mas você vai notar que o dinheiro, a riqueza, que Mamon é chamado de Senhor. Por quê? Porque tem o poder de governar sobre a pessoa. Tem poder de dominar a vida da pessoa e guiar a pessoa. Então não dá. Em cima do muro ou dois senhores não dá para Deus. Temos que ter escolha e prioridade. Aqui é uma palavra de prioridade hoje. O que você prioriza na tua vida? Quem você priorizará? Deus ou as riquezas? Ou as ambições do mundo? Ou a ansiedade? A ansiedade nos cega e nos afasta de Deus. Estarei dando muitos detalhes sobre isso. E por que tudo isso é importante para mim e para você hoje? Porque Jesus disse, não andeis ansiosos. Por isso não andeis ansiosos. Por causa do perigo da riqueza, não andeis ansiosos. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma situação tão abalada no mundo. O ser humano ele é tão falho, que o ser humano ele está tão preso na terra, que ele não consegue notar nada que o céu lhe mostra. O ser humano ele está tão preocupado com as coisas, que ele não consegue se preocupar com Deus, com o que Deus fala com ele. Nós estamos amarrados nas coisas do mundo devido à ansiedade. E não conseguimos prestar atenção quando Deus fala conosco, ou quando Deus quer nos dar algo, ou quando Jesus está deixando claro algumas coisas para nós, e nós não conseguimos atender a isso. Por quê? Por causa da ansiedade. Então deixa claro, o reino dos céus não aceita divisão. Não dá para servir a dois senhores. Ou você agrada a um e desagrada a outro, ou você agrada a um e desagrada a outro. Não tem como. O reino, Jesus disse, um reino dividido não subsistirá. Então Deus odeia a divisão. Deus odeia ficar em segundo plano. Ele é prioridade, ele precisa ser prioridade na nossa vida. É isso que Jesus está deixando claro no Sermão do Monte. E você vai notar que é o Sermão do Monte. É um sermão muito importante, aonde Jesus está ali ensinando sobre os valores do reino, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Moisés recebeu as placas no Monte Sinai e ele trouxe ali para o povo as leis de Deus. E Jesus está dando as leis do reino, os princípios do reino no Sermão do Monte. É muito importante aqui. Estamos no meio do Sermão do Monte aqui. No capítulo 3, Jesus é batizado pelo teu primo João Batista, no qual o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e a voz do céu proclama, eis aí meu filho amado, a quem me comprazo. No capítulo 4, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado no deserto por Satanás, onde ele é tentado por 40 dias e 40 noites, de toda sorte de tentação, no qual ele vence Satanás pelo poder da palavra. E no capítulo 4 ainda, no versículo 17, ele começa o seu ministério dizendo, daí em diante Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo assim, mude a tua mentalidade, porque uma nova cultura, um novo conceito, um novo governo acaba de chegar para nós. Arrependa-se. Arrepender é mudar a mentalidade, mudar o modo de agir e de pensar. Não é somente chorar. Se você chora, mas continua cometendo os mesmos erros, isso é remorso, não é arrependimento. Arrependimento é reconhecer e mudar de atitude para desfrutar aquilo que Deus trouxe para nós. Então Deus trouxe um novo governo. Não tem nada a ver com a democracia e nem com o comunismo. É totalmente fora isso. É totalmente oposto a isso. Aquilo que Deus aprova, o mundo rejeita. Aquilo que Deus rejeita, o mundo aprova. Essa é a cultura do reino. Estarei dando detalhes sobre o reino dos céus, como nós podemos estudar e conhecer mais. Então Jesus deixa claro que não dá para servir a dois senhores. Esse é o contexto do que nós lemos aqui, vamos estudar. Não dá. Você precisa priorizar a Deus na tua vida para a ansiedade sair da tua vida. Então Jesus vai dizer aqui no versículo 25, por isso vos digo. Por que ele está dizendo? Porque não dá para servir a dois senhores. Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A ansiedade, ela é o quê? A ansiedade, ela é você, aquilo que você precisa para amanhã, você quer hoje. E aquilo que você precisava para hoje, você queria ontem. A ansiedade é antecipação, preocupação.
A preocupação é estar preocupado. Você está ocupado com aquilo que ainda não ocorreu, aquilo que ainda não aconteceu. Você está ocupado antecipadamente. Você está gastando energia naquilo que ainda não apareceu, não é certo ainda. Mas você já está investindo tempo naquilo e não está desfrutando o presente. Isso é ansiedade. A ansiedade, ela anda de mãos dadas com a depressão. Uma pessoa que está muito ansiosa, ela tem muita facilidade para se tornar deprimida. E Jesus, ele quer curar tudo isso. A ansiedade é você ser consumido no pensamento. A ansiedade consome a tua mente, a tua energia. É você estar preocupado com o incerto. É você estar dando socos no ar. É como se você corresse atrás do vento. Porque você não consegue viver. Você não consegue meditar, ver o que você precisa fazer. Você age no automático. A ansiedade faz uma formiga virar um monstro. A ansiedade faz uma lombada virar uma montanha. É isso que a ansiedade faz com a pessoa. Ela vive aquilo ainda que não aconteceu e talvez nem acontecerá e nem será aquilo que ela está na mente. Mas a ansiedade faz ela ter só pensamentos de derrota, pensamentos de medo, pensamentos de aflição. Sim ou não? E Jesus quer tratar dessas coisas. E agora pelo menos 3 coisas que a ansiedade faz na vida da pessoa. E o cristão pode ficar ansioso? Ele tem ansiedade? Claro que pode. Fica, todas as pessoas. Ele não devia ficar, por quê? Ansiedade não é pecado, mas ela pode te carregar ao pecado. Porque você é ansioso, você não presta atenção nas coisas de Deus, não prioriza Deus, nem a você, você vai atrás de coisas. O ansioso, ele está preocupado com coisas. Então é muito fácil o ansioso largar Deus, abandonar a Deus, ou abandonar até a própria vida. Sim ou não? Então, pelo menos 3 coisas que o ansioso faz. Número 1, o ansioso, ele se isola das pessoas. E ele quer cuidar daquilo que ele está necessitando. Ele não prioriza Deus e nem as pessoas. Em Provérbios 18, capítulo 18, versículo 1 diz assim: o solitário, ele busca os seus próprios interesses e ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Então o solitário é aquele que se isola. O solitário, ele não está preocupado com as pessoas, ele não está preocupado com Deus, ele está preocupado com coisas, com aquilo que perece, aquilo que o ladrão rouba, aquilo que a traça corrói. A oração do ansioso nunca é para Deus e nem para pessoas, é por coisas. Ele ora, é o evangelho do produto. Então quando aquilo não satisfaz ele, ele fica mais ansioso ainda e é onde ele comete vários erros. Outro erro que o ansioso, outro problema para a vida do ansioso é que o ansioso toma atitudes precipitadas. Ele toma atitudes das quais ele não deveria tomar, mas ele não consegue ter prudência para não tomar essas atitudes. Eu lhe dou 2 exemplos na Bíblia. 1 Samuel capítulo 13, o rei Saul, rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Ele era rei, ele tinha que governar sobre o povo. Samuel era sacerdote, juiz e profeta. E Samuel que fazia o sacrifício ao Senhor. Mas no capítulo 13 nos mostrará que Saul não teve a paciência de aguardar, porque Samuel demorara a chegar. E ele oferece o sacrifício por ele mesmo. E ali ele é reprovado e rejeitado. A tua coroa ali cai. Ali ele é decretado que não seria rei mais. Porque tomou uma decisão antecipada, ansioso. Em Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1, você vai notar, Moisés estava no monte recebendo as placas dos mandamentos para o povo. Deus estava tratando com Moisés para levar ali os mandamentos ao povo. E o povo, de tão ansioso que Moisés demorara a voltar, construíram um bezerro de ouro formado por Arão e ali passaram a idolatrar, traíram a Deus. Olha o que a ansiedade faz. Ali o povo sentou para comer e levantou para se divertir e profanaram o nome de Deus. E morreu 3.000 pessoas naquele dia. Atitude antecipada. O ansioso, ele toma atitudes precipitadas, ele não tem prudência, ele age no automático. Outra coisa que o ansioso faz, e é um perigo grave, tratando-se de palavra de Deus, de conceito do reino, o ansioso, ele se torna infrutífero, ele não produz frutos, ele tem dificuldade para produzir. E Jesus nunca amaldiçoou um pecador, Jesus nunca amaldiçoou uma prostituta, mas Jesus amaldiçoou uma figueira sem fruto. Então a ansiedade, ela te torna infrutífero. E como nós vamos prestar atenção nisso? Você vai perceber que na parábola,
a parábola da semeadura, a parábola mais importante, Marcos capítulo 4 ou Mateus capítulo 13, Lucas também detalha dessa parábola, ela é muito importante. O terceiro solo é o solo que cresce no meio dos espinhos, e o espinho sufoca. E o que é o espinho? O espinho é a preocupação com as riquezas, a ambição do mundo, tornou a semente infrutífera e ela não produziu. Então, para você ver que as pessoas se tornam infrutíferas quando elas estão ansiosas, elas não conseguem produzir, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem fazer aquilo que Deus quer que seja feito, porque elas estão tão ansiosas que elas vivem o futuro em vez de viver o presente. Então são alguns detalhes importantes que nós percebemos aqui. E Jesus vai tratar disso conosco, como curar a isso. E Ele vai dizer como Deus trata os teus filhos. Por que não devemos andar ansiosos? Porque a ansiedade assola. Algumas pessoas hoje estão passando por problemas no quais deixam elas muito ansiosas. Mas Deus quer nos dar descanso. Ele quer nos deixar calmos. Não quer deixar a gente como as pessoas do mundo que não temem a Deus e nós vivemos como eles vivem. E Ele vai dizer: por isso vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É uma pergunta. Jesus vai trabalhar com pergunta nesse texto, por quê? Porque a pergunta, ela faz nós refletirmos. Ela vai fazer nós olharmos para nós, olharmos para a situação e olharmos para Deus. A pergunta é importante, ela vai fazer nós calcularmos o que Deus está falando, olharmos o nosso interior. Então por isso que Jesus trabalha com perguntas. Então trabalhar com perguntas para quem está ansioso é muito importante. E Ele vai dizer, não é a vida mais valiosa do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Se Deus nos deu a vida, se Ele é o Criador da vida, se Ele nos gerou no ventre materno, por que Ele não daria o suprimento para a nossa vida? Por que Ele não daria a roupa para o nosso corpo? Se Ele formou o nosso corpo, Ele nos formou, Ele nos gerou. A palavra de Deus diz em Salmo 139, versículo 16: os teus olhos me viram na substância ainda informe, e todos os meus dias foram escritos no teu livro. Todos os meus dias, eles foram escritos e determinados, mesmo quando nenhum deles ainda havia. Deus conhece a nossa vida, Ele nos formou, Ele nos gerou, Ele não iria prover. Então Jesus está deixando claro aqui, que Deus se preocupa sim conosco. E agora você vai notar, em Gênesis capítulo de número 1, quando Deus faz a criação em 6 dias, no 7º dia Ele descansa. E aqueles 6 dias é chamado a tríade de Deus, é chamado tríade de Deus. Por que tríade de Deus? Porque é um conjunto. Os 3 primeiros dias fazem par com os 3 últimos dias. O dia 1º faz par com o dia 4. O dia 2º faz par com o dia 5. E o dia 3º faz par com o dia 6. Porque primeiro Deus prepara o cenário, depois Ele preenche o cenário. Primeiro Ele dá a vida e o corpo, depois Ele dá o alimento e a vestimenta. É o que Deus faz. No primeiro dia Deus separa o dia da noite. No segundo dia Deus separa o firmamento do alto com as águas de baixo. E no 3º dia Ele separa a terra seca da água. Aí no 4º dia Ele faz os luminários. Ele faz o sol, a lua e as estrelas. E preenche o dia e a noite. No seu 5º dia Ele faz as aves do céu e os peixes do mar. E preenche o céu e as águas. E no seu 6º dia Ele faz os animais terrestres, silvestres. E Ele faz o ser humano. E preenche a terra seca. Deus, Ele prepara o cenário, depois Ele coloca aquilo que o cenário precisa. Ele dá a vida e o corpo e Ele preenche. E eu vou além ainda. No capítulo 2 de Gênesis, quando Deus... O capítulo 1 é um geral. E o capítulo 2 é mais específico. E essa especificação de Deus é quando Ele faz o homem e a mulher. E Ele mostra os detalhes. Como Ele formou o homem e a mulher. E o que Ele proveu para o homem e a mulher. É bom em você notarmos e lembrarmos disso. É um Deus provedor, um Deus providencial. É um Deus que cuida dos teus filhos. Quando Deus forma o homem, Ele forma o homem do pó da terra. Sopra nas narinas do homem o seu fôlego. E o homem passa a ser alma vivente. Ora, a criação Ele disse haja. O homem Ele formou. É uma coisa mais íntima, uma coisa mais próxima. É mais detalhado.
Então é importante você notar que depois que ele faz o homem, ele planta um jardim. Deus plantou o jardim e colocou o homem nesse jardim. E nesse jardim havia toda sorte de árvores, boas aos olhos e boas para alimento. E não bastante, ele viu que não era bom o homem ficar só. E lhe dá uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem nomeou todos os animais. Deus deu autoridade para o homem sobre a terra. É Adão que nomeia os animais. Quando Deus traz a mulher para o homem diz: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à tua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Uma parte linda da Bíblia. Deus proveu tudo que o homem necessitava. E no capítulo 3, é um capítulo triste, é um capítulo sombrio, porque é onde Satanás entra e tenta Eva, e Eva dá o fruto proibido a Adão, e ele come e eles pecam contra Deus. Mas mesmo assim, naquelas trevas, Deus ainda provê, ainda tem um facho de luz. Deus é um Deus providencial. Pega essa palavra, porque Deus é um Deus providencial. Mesmo mediante ao pecado, mesmo mediante a rebelião, Deus proveu. Porque no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, é quando sai o proto-evangelho. É chamado proto-evangelho. É quando Deus dá a sentença para Satanás ali, para a serpente. Ele diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e entre o descendente da mulher. E esse lhe pisará a cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Então ali Deus decretou, ele proveu para o homem a solução, mesmo quando o homem pecou. Isso é para entendermos que Deus, ele cuida dos teus filhos. Ele cuida de nós. Então Jesus está dizendo, a vida não é mais valiosa do que o alimento, e o corpo não é mais valioso do que as vestes. E no versículo de número 26 ele vai dizer: observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura vós não valeis muito mais do que as aves? Ele faz outra pergunta, ele compara nós com as aves do céu. Nós não valemos mais do que as aves do céu? Ora, as aves não trabalham e Deus nutre elas, provê para elas. E vós não valeis muito mais do que as aves? Você não vê uma ave fazendo curso para voar. Ela voa naturalmente, é o propósito da ave, ela sabe disso. Você não vê uma ave preocupada com a crise global, porque ela sabe que é provido para ela o alimento, e ela é um animal. E Jesus está dizendo que nós somos muito mais valiosos do que os animais, e andamos ansiosos e preocupados. Você não vê um peixe fazendo curso para nadar, você não vê uma árvore fazendo curso para dar fruto, mas a árvore precisa estar no céu. O peixe precisa estar no mar, a árvore precisa estar no solo. E nós precisamos estar buscando o reino de Deus e a tua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas, priorizando Deus como em primeiro lugar na nossa vida. Então nós viveremos como as aves, como os peixes, como as árvores. Produziremos naturalmente, teremos acesso ao reino. É isso que Jesus está deixando claro aqui. E aí então ele diz: observai. O ansioso, ele não consegue observar. Ele não consegue observar a criação. Ele não consegue observar quando Deus fala com ele. Esse vírus mesmo, isso que aconteceu, está acontecendo no mundo, está deixando cada vez mais as pessoas ansiosas. E é de mera importância essa palavra. Por que ela é importante para nós? Porque hoje as pessoas estão preocupadas com o seu trabalho de amanhã, ou o que será de amanhã, ou o que acontecerá com esse vírus. Isso aqui é um decreto de Deus, esse vírus. Não é uma permissão de Deus, é um decreto de Deus. Porque é global, é no mundo inteiro, é um alarme. Deus está chamando as pessoas para priorizá-lo. Não aconteceu ao acaso por acidente. Uma coisa que acontece no mundo todo não é ao acaso, porque Deus é o dono do mundo. Então Deus está falando com a raça humana: acorda, me priorize, me louve, me busque em primeiro lugar, busque a minha justiça. Vocês já perceberam que a justiça do mundo, que a justiça do governo, elas não estão nem aí para vocês, mas eu quero prover para vocês. É isso que Deus está falando. E Jesus disse: orai e vigiai, porque a hora que não cuidar, o Filho do Homem virá. Se o vírus veio e pegou todos de surpresa, você imagina Jesus voltando, quantos ele não vai pegar de surpresa? E é isso que Deus está falando: não andeis ansiosos, não andeis aflitos pelas coisas do mundo. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Buscai a mim. Então Jesus está trazendo um alerta para nós. Observai.
Eu já disse em vídeos anteriores, estuda o leão, estude a águia, estude o tubarão. São animais que têm muitas coisas para nos ensinar. Eles não são poderosos à toa. Deus não criou eles à toa. Tem muitas lições que nós devemos aprender com a natureza, com aquilo que Deus criou. Deus fala conosco, observai. O ansioso ele tem dificuldade de observar, porque ele vive buscando aquilo que ainda não veio. E ele vai fazer outra pergunta no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Qual de nós, por mais ansioso que estejamos, podemos aumentar o nosso tamanho, a nossa estatura, ou podemos alongar os nossos dias? Nenhum de nós. A vida está na mão do Senhor. A vida está na mão do Senhor. Em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 15, vai dizer assim: Então lhes recomendou Jesus: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: O que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E ele disse para si mesmo: Farei isto: eu destruirei os meus celeiros e reconstruí-los de novo. Farei eles maiores ainda, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu vou dizer para a minha alma: Você tem depósito para muitos anos, para muito tempo. Então descanse, coma, beba e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Sabe por quê? Porque nós temos a falsa impressão que a riqueza nos segura, ela nos protege. Não é pecado você ser rico, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, depois lê lá, é muito importante também. Não vou ler para não ficar longo. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos de nós pensamos que o poder, o dinheiro, os reinos antigos faziam isso? Eles declaravam toda a tua força e o teu poder nas tuas muralhas, nos teus portões, nos teus soldados, nas tuas carruagens. E quando todos esses reinos passaram, foram destruídos. Olha o Egito, uma das maiores nações, foi destruída. Então, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo 127, 1. Então, está na mão de Deus. Você não pode se assegurar naquilo que é corruptível. Você só pode se segurar na mão de Deus. Passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então é melhor ficar com aquilo que não passa. E ele está fazendo perguntas aqui, dizendo: pode aumentar um côvado da tua vida? Então nós que estamos ansiosos, paramos, refletimos, para ver que só Deus, só Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Maldito o homem que confia no homem, bem-aventurado aquele cuja esperança é o Senhor. Jeremias capítulo 7, versículo 5 e versículo de número 7. E vamos adiante, ele vai dizer assim ainda, ó: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a tua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele está deixando claro como que Deus provê para os teus filhos, como que Deus se preocupa e como que o pão de cada dia será dado. O pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, não é o pão de amanhã, é o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. E Ele dará. Ele está fazendo um contraste, uma comparação agora com os lírios lindos do campo, aqueles lírios coloridos, maravilhosos, que o céu, que quando vem o sol queima e ele perece. Se Deus faz isso com o lírio, deixa o lírio mais lindo do que as vestes de Salomão. Salomão foi o homem mais rico do mundo, o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso. Estude o primeiro livro de Reis, capítulo 1 ao capítulo 10. No capítulo 10 vai deixar claro a riqueza de Salomão. Você vai ver que não houve homem mais rico do que ele. E nem assim mesmo ele se vestiu como os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas Deus provê para eles. E assim é para nós. Não valemos nós muito mais do que os lírios? Salomão escreveu Eclesiastes, Provérbios, Cantares, um homem fantástico na Bíblia.
mas nem mesmo a tua riqueza, o teu poder se vestiu tão bem quanto os lírios a erva do campo. E Deus vestirá nós, porque aquilo que Deus dá vale muito mais do que o ouro e a prata. É isso que Jesus está deixando claro. É isso que Jesus está deixando aceso para a nossa vida hoje. E Ele vai dizer: homens de pequena fé. Por que, meus irmãos amados? Porque quando eu e você que professamos a Cristo, quando eu e você que confessamos a Cristo, começamos a murmurar, perguntando: o que vestiremos, o que comeremos, o que beberemos? Nós damos um falso e um mau testemunho. As pessoas ao redor, em vez de confiar naquele Deus soberano, poderoso, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, aquele Deus eterno e infinito, aquele Deus majestoso, elas vão ficar em dúvida, vai falar: como esse irmão é filho de Deus, professa uma fé dessa e anda preocupado com as coisas do mundo? Então, quando nós murmuramos, ou quando nós ficamos com pouca fé diante do que Deus proverá na nossa vida, nós damos um mau testemunho diante das pessoas. Nós não estamos de acordo com a fé que professamos. O reino dos céus é isso, é nós compreendemos que Deus tem o poder de atuar na nossa vida, porque nós somos filhos de Deus, nós não somos bastardos, nós temos um Pai celeste. Jesus disse em Mateus 5,45, para que vós tornais filhos do vosso Pai celeste, que faz nascer o sol sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Se o sol nasce para todos, se a chuva cai para todos, quanto mais Deus não cuidaria dos teus filhos? Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de comportamento. E nós vamos ver isso no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? É os gentios que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai Celeste sabe do que eu e você necessita. Os gentios, aqueles que não creem em Deus, ou aqueles que não priorizam a Deus, aqueles que buscam as coisas do mundo. Nós vemos as pessoas hoje brigando, reino contra reino, nação contra nação, governo contra governo, irmão contra irmão, brigando por coisas que vão ficar aqui, que vão perecer, que vão ser transformadas, destruídas pelo fogo. O homem vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E é assim que os gentios fazem. Mas Jesus está dando uma comparação, um contraste entre os filhos de Deus. Nós temos um Pai celeste, um Pai divino, um Pai que habita num reino profundo, maravilhoso, um reino forte, inabalável. E é esse Deus que é o nosso Pai. Olha como que Jesus, o reino dos céus, não é religião. Esse livro aqui não é religião, é um contrato, é um estatuto, é um documento. Esse documento, ele me dá o direito de Deus atuar na terra através da minha vida. É uma legalidade, não é emoção, é razão. Você para pensar, no Antigo Testamento, um escriba, para ele escrever a palavra Jeová em caixa alta, toda maiúscula, ele precisava pôr uma veste talar nova, uma pena nova, uma tinta nova, para não proferir o nome de Deus em vão. A palavra Jeová em caixa alta, depois do exílio babilônico, ela não foi mais escrita, proferida pelos judeus. E vem Jesus e diz assim, quando os discípulos perguntam: mestre, nos ensina a orar. Os judeus oravam, eram judeus, fazia parte da vida deles a oração. E eles perguntam, por que eles perguntaram para Jesus ensinar a orar? Porque eles viram que Jesus não orava como religioso. Eles viram que Jesus passava horas com o Pai, e quando Jesus ia fazer milagres, ele passava segundos curando, fazendo milagre. O milagre acontecia rápido. Levanta-te e anda, abria os olhos ao cego, andava na água, multiplicava pão. Isso não é religião, não é mágica. Isso é o poder do alto atuando na vida daquele que tem intimidade com Deus. É a legalidade do poder do céu atuar na terra. Então Jesus disse para seus discípulos, e os discípulos viram ele orando, viam que ele orava e viam o poder que ele tinha. O milagre era uma evidência do reino na terra. Então os discípulos perguntam, mestre, nos ensina a orar. E ele diz, Pai nosso que estais no céu. Pai nosso, ele não disse Pai meu, ele disse Pai nosso. Ele trouxe Deus para nós, aproximou nós de Deus, aproximou nossa vida com Deus. Então Deus é nosso Pai, Ele nos ama, Ele sabe o que eu e você necessita antes de nós pedirmos. Pedis e recebereis, batei e abri-se-vos-ás.
Buscai e acharás. Qual de vós que pedindo não recebeis? Ou batendo não abrirá? Ou buscando não achará? Se o vosso filho lhe pedir um pão, darás uma pedra? Se pedir um peixe, darás uma cobra? Se pedir um ovo, dará um escorpião? Se nós, sendo mal, sabemos dar boa dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste saberá dar tudo que nós precisamos. Mateus capítulo 7. Deus sabe de tudo que eu e você precisa. Ele é o nosso supridor. Por isso que eu e você não precisamos ficar ansiosos. Porque quando você conhece o Deus que você serve, quando você para e sabe quem Ele é, vê o que Ele faz por nós, Jesus está deixando claro o que Deus faz pelos teus filhos, porque eles não devem andar ansiosos. Jesus não está só dizendo, não sejam ansiosos. Não, Ele está dando aqui o remédio. Ele está falando por quê? Porque Deus prioriza os teus filhos. E Ele vai dizer assim no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o próprio mal. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça. Esse buscar aqui é a ênfase, é o resultado, é o propósito. Buscar, e lembra que não dá para pôr dois senhores, não dá para servir a dois. Deus odeia a divisão. Divisão significa duas visões. Eu não posso estar lá e estar acolá. Eu preciso estar num lugar só. Então eu preciso servir a Deus, buscar. Esse buscar aqui significa almejar, desejar, querer de todo o coração, ansiar o reino de Deus. Em primeiro lugar, não é em segundo, não é em terceiro, não é em quarto. Deus não disputa, Deus é primeiro. É isso que Deus está dizendo. Buscai o reino dos céus e a tua justiça. Não é a minha justiça, não é a tua justiça, não é a justiça do homem, é a justiça de Deus. O povo vive na justiça do homem. Muitos cristãos estão agindo na justiça humana. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 21 diz assim: Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? É a tua palavra. A mente de Deus está expressa nas páginas da Bíblia. A mente de Deus está expressa nas páginas da Bíblia. Então, se eu conheço a Bíblia, eu conheço a mente de Deus. Deus é revelado a mim e eu conheço a tua justiça. Você vai estudar Mateus, principalmente o Sermão do Monte. Você vai notar que a justiça de Deus é totalmente oposta à justiça do homem. Eu já disse, aquilo que Deus aprova, o mundo rejeita. Aquilo que Deus rejeita, o mundo aprova. A epístola aos Romanos é excelente para nos ensinar sobre os conceitos do reino. E a epístola de Tiago é uma epístola prática de fácil entendimento. Também você vai notar ela combatendo o sistema religioso e mostrando o que é realmente ser um cristão. Então a justiça de Deus está revelada no Evangelho. Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o gentil. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como está escrito, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Então o justo vive pela fé. Na fé no Deus que provê. Na fé num Deus providencial. Num Deus que ama os teus filhos. Num Deus que provê para os teus filhos. E essa é a justiça que eu e você devem buscar e priorizar. Se você não priorizar, pôr ela em primeiro lugar e não buscar essa justiça, ficar fazendo justiça com as próprias mãos, ou esperar algo de governo A ou B, você vai perecer, vai andar ansioso, embora você professe Cristo. Porque é uma causa e um efeito, a Bíblia é causa e efeito. Então, se eu busco a justiça de Deus em primeiro lugar e o teu reino, é óbvio que todas as coisas serão acrescentadas. Eu vou ter acesso a ela. E você vê muito rico, miserável, e muito pobre, abundante. Por quê? Porque não está na riqueza, está em Deus. Às vezes a pessoa ganha menos e faz mais. E aquele que faz mais não faz nem o menos. Aquele que ganha mais não faz nem o menos. Sim ou não? Você vê muita gente rica, miserável. E você vê muito pobre, abundante. Por que isso? Porque essa pessoa, ela sabe, ela compreende que tem um Deus provedor. Então ele vai dizer mais ainda: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o próprio mal.
Vamos fazer alguns contrastes rápidos aqui, de buscar o reino de Deus e priorizar na palavra. Em Lucas capítulo de número 10, Jesus está na casa de Marta e Maria. Marta está aflita, fazendo muitas coisas. Esse texto é muito conhecido. E Maria está aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. E Marta repreende a Maria e a Jesus, dizendo que ela estava muito atarefada e Maria estava ali aos pés de Jesus, parada. E Jesus diz assim: Marta, Marta, por que vos inquietais com tantas atividades, sendo que uma só é importante? Maria escolheu a melhor de todas, e essa não lhe será tirada. Isso é buscar o reino de Deus. Maria compreendia. Não precisava estar fazendo muitas coisas, fazendo a principal, a necessária, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Deus é provedor. Se você olhar Deuteronômio capítulo 8, você vai perceber que eles ficaram ali 40 anos no deserto e Deus proveu para eles o maná, as roupas não estragaram e os pés não incharam. E o deserto foi para provar o coração deles. Então hoje o vírus, claro, muitas pessoas perderam o emprego, passando por dificuldade, mas é para ser provado, para buscar o reino de Deus e a tua justiça em primeiro lugar. Talvez nós somos cristãos, mas não estamos priorizando Deus. Se você vai num culto, e quando você está no culto ouvindo a palavra ou algo de Deus, está preocupado no relógio, mexendo no celular, ou está atento às coisas do mundo, mas não prioriza a palavra, o estudo bíblico ou a oração, você não está priorizando Deus, embora você fale de Deus. Então são detalhes que não podem passar desapercebidos para a minha vida e para a tua, porque senão as coisas não serão acrescentadas na nossa vida. Jesus deu uma lição maravilhosa aqui. O maná, quando eles pegavam o maná, precisava colher somente aquilo que eles usassem naquele dia. Se eles colhessem a mais, se estragava e viria vermes. A não ser na sexta-feira, porque no sábado era o dia de descanso, eles colhiam a porção dobrada. Então Deus, Ele dá o pão nosso de cada dia, Ele cuida do nosso dia, Ele cuida da nossa vida. Ele deixou claro aqui, Ele disse para nós não andarmos ansiosos. Por quê? Não dá para servir a dois senhores. Ou vamos priorizar um ao outro. Então que Deus seja a nossa prioridade, que o reino do céu seja a nossa busca principal, o nosso almejo, o nosso querer, a nossa ânsia, e que nós buscamos a justiça de Deus e não a justiça dos homens. Eu já disse e vou repetir, os governos não querem que você descanse, não querem que você conheça a Deus. Eu não preciso me esforçar para isso. Nem o governo A, nem o B, nem o X, nem o D. Não quer que você ande relaxado, quer que você ande ansioso. Quanto mais ansioso, menos você pensa e mais eles agem sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então buscai primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não vale a vossa vida muito mais do que o alimento? Não vale o vosso corpo muito mais do que as vestes? Se Deus te gerou no ventre da tua mãe, com certeza Ele proverá para você. Não andeis preocupados. Isso não significa estar inativo, porque a Bíblia também condena a inatividade. Descansar é você continuar fazendo o que deve fazer, ser feito no teu dia, mas não preocupado com amanhã, sabendo, convicto, é convicção, que Deus é provedor e fará o melhor. Deus sempre abrirá uma janela, uma porta, sempre abrirá uma oportunidade, uma solução, sempre Ele abrirá na tua vida e na minha, porque Ele é o Deus provedor. Jesus deixou claro aqui. Eu poderia tirar muito mais lições aqui, vai ficar longo o vídeo, mas aqui tem lições maravilhosas para nós. Estude na tua casa, compartilhe o vídeo, se você achou esse vídeo útil para a tua vida, se ele serve para a vida de alguém. Hoje andamos ansiosos. A ansiedade assola todas as pessoas, ela é uma parceira da depressão, e Jesus não quer, o único que não quer que você ande ansioso é Jesus, é o único que cuida de você. Então, quando você lembrar de priorizar a Deus, lembra que Ele é o único que se importa com a tua vida e com a minha, com a tua família e com a minha. Devemos obedecer às autoridades, respeitá-las? Claro, porque a justiça de Deus não é a justiça do homem, não é no grito, não é na porrada, não é correndo atrás do vento, é confiando em Deus que nós vamos resolver os problemas da vida, é crendo nele e Ele acrescentará. Então você sabia que quem ganha uma corrida é quem chega primeiro e não quem sai primeiro? Muitas vezes quem sai primeiro não é o vencedor da corrida, quem vence a corrida é quem chega primeiro e não quem sai na frente. Então que nós possamos andar com Cristo e não dar socos no ar, que nós possamos ter foco na palavra de Deus, que nós possamos atentar para a voz de Deus que está falando com todos nós. Talvez Deus te levou ao deserto, talvez nós estamos
no deserto hoje, para Deus provar o nosso coração se Ele é a prioridade sim mesmo nossa. Leia depois Deuteronômio 8. Deus talvez esteja provando o nosso coração, mas Ele não deixará de prover o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, atitudes a tomar. Busque o reino dos céus e a tua justiça. É difícil buscar a justiça, por quê? De Deus, porque nós vivemos num mundo físico. Se você não compreender o conceito do reino, que não é religião, a mente de Deus está aqui, você precisa compreendê-la para que Ele atue na tua vida. É o poder do reino atuando na terra através da vida dos filhos de Deus. Isso serve para a oração, serve para os seus passos, para as tuas palavras. Priorize o reino de Deus e a tua justiça. Essa é uma atitude a tomar. Abandone o pecado e a ambição. Abandone o apego. Não sirva a dois senhores, sirva a Deus. Desafios a enfrentar. Temos um desafio a enfrentar. O sistema mundano. Nós estamos no mundo. Vamos enfrentar. Porque aquilo que Deus aprova o mundo rejeita. Aquilo que Deus rejeita, o mundo aprova. Estamos numa batalha. Como entenderei isso? Estudando as Escrituras. Evangelho de Mateus, a Epístola de Tiago, a Epístola aos Romanos, vai deixar claro muitos ensinamentos sobre isso. Promessas a confiar e acreditar. Deus é teu Pai, não é padrasto. Você não é bastardo, você tem um Pai celestial que provê, um Pai que cuida dos seus filhos muito mais do que as aves do céu. Nós somos muito mais importantes do que a criatura, do que a criação. Nós somos filhos, Ele nos formou, Ele modelou nós. Ele tem intimidade com os teus filhos, Ele ama os teus filhos, Ele provê para os teus filhos. Os teus filhos não são gentios, não são qualquer um para Ele. Então, creia nessa palavra, receba essa palavra, seja edificado por ela. E que Deus possa guardar o teu coração da ansiedade, te curar, te libertar e te dar conforto e descanso através do poder do Espírito Santo. Senhor meu Deus e Pai, pelo poder da Tua palavra, eu não tenho poder nenhum, Senhor, mas o Teu Espírito é poderoso, o Teu Espírito é habilidade, o Teu Espírito também é uma dinamite que destrói toda a preocupação, destrói tudo aquilo que não vem do céu, e que o Senhor possa curar esse irmão, essa irmã que está assistindo esse vídeo, que está sendo edificada por essa palavra, que o Senhor possa abençoá-los, tirar a ansiedade do coração deles e dar um descanso, um conforto e uma resposta para que eles possam, Senhor, priorizar o Teu reino, buscar a Tua justiça e descansar nos Teus braços, porque nós temos um Deus provedor, um Deus providencial que não abandona os Teus filhos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, seja edificado por essa palavra para a Tua bênção, para a Tua vida, para a Tua família. Em nome de Jesus, amém.